Bom dia a todos e a todas. A gente vai dar início à nossa segunda parte da aula e está construindo uma reflexão sobre a trajetória da geografia. Deixar claro que essa gravação é parte de uma disciplina, Introdução à Geografia Humana, que está sendo ofertada em nível de especialização pela Faculdade de Geografia da Universidade Federal do Pará, através da educação à distância. Tá? Então, é nesse sentido e com esse objetivo que a disciplina está colocada. Então, as reflexões que aqui estão sendo construídas, elas lidam com esse nível de compreensão, né, com esse nível de formação, e deixar claro também que essa turma ela tem alunos tanto da geografia quanto de outros cursos, como, por exemplo, pedagogia, história, dentre outros cursos. Tá? E aí ela é ofertada para um conjunto de estudantes e a gente tem também a mediação dos nossos tutores, a quem eu de imediato já agradeço. Bom, na primeira parte da disciplina, a gente falou fundamentalmente sobre três perspectivas ou três correntes do pensamento geográfico ou três escolas da geografia, que foi a perspectiva de Ratzel, chamada determinismo ambiental. Depois a gente falou sobre a concepção francesa, a geografia de Vidal de Lablache, e posteriormente da geografia de Richard Hartshorne e o método regional. E foi exatamente aí que a gente parou na última aula, falando dessas três concepções. Hoje, dando continuidade à discussão das correntes do pensamento geográfico, nós vamos falar de três outras, digamos assim, três outras perspectivas analíticas da geografia. Tá? A chamada perspectiva teorético-quantitativa, a perspectiva da geografia humanística e a perspectiva da chamada geografia crítica radical marxista. Então, a gente vai tentar ser o mais sintético possível, considerando que na última aula a gente se alongou muito, ficou ali em torno de 60 minutos de gravação. Eu espero que hoje eu consiga fazer num tempo menor, tá? Mas já não estou prometendo. Mas eu vou tentar fazer nesse tempo um pouco menor, considerando as dificuldades que a gente teve para postar, devido ao tamanho que ficou a gravação. Bom, eu começaria dizendo para vocês que a gente terminou falando ali do método regional do Hartshorne e das influências que teve o Hettner nessa discussão, né, nessa construção da geografia como estudo da diferenciação de áreas. E aí é importante dizer que muita coisa tem ficado de fora, né? A gente falou que, por exemplo, a perspectiva das paisagens culturais, que a gente tinha imaginado que seria possível fazer, acabou ficando de fora, né, do Carl Sauer. E também a gente vai parar aqui na geografia humanística, deixando claro que outras perspectivas têm se colocado para a geografia. O Paul Claval, por exemplo, ele fala em uma perspectiva pós-colonial, né? Na experiência latino-americana, a gente tem uma experiência do pensamento descolonial ou decolonial, dependendo de quem está falando, né? E na geografia brasileira, a gente tinha uma pessoa que era uma referência nesse debate, que acabou de falecer há basicamente uma semana, que foi o caso do Alto Porto Gonçalves, né, que a gente lamenta essa perda para a geografia brasileira.
as contribuições que ele trazia para a geografia brasileira no sentido de colocá-la nesse debate latino-americano. Mas também tem um trabalho feito recentemente pelo Rogério Hasbart, que vocês encontram facilmente na internet, né? Território e Decolonialidade, que é um trabalho que ele fez tendo essa temática. Aí, fora isso, tem os trabalhos sobre o giro decolonial, organizados ali pelo Walter Carmo Cruz, da UF. Enfim, tem todo um material dessas outras perspectivas que a gente não vai poder trabalhar aqui nos limites dessa disciplina, nos limites da própria aula, né? Bom, a chamada geografia teorética quantitativa, ela, fundamentalmente, ela se coloca como uma crítica à geografia clássica, né? A geografia clássica, sobretudo a geografia construída pelo Vidal de Lablache. Quando a gente terminou a última aula, uma coisa importante que eu estava pensando em discutir com vocês era o trabalho do Schaffer, né? O chamado Excepcionalismo em Geografia, que é o título de um artigo que ele faz desse excepcionalismo na geografia. Quer dizer, a crítica à geografia que trabalhou basicamente com a singularidade, com a excepcionalidade dos fatos geográficos. Quer dizer, a perspectiva teorética quantitativa leva isso, estende esse debate muito mais profundamente, mostrando que a geografia clássica, ela peca exatamente porque ela se prende nas singularidades, ela se prende nas excepcionalidades dos fatos geográficos. E no entendimento da geografia teorética quantitativa, isso não é compatível com o modelo de ciência moderna. Quer dizer, você ficar em uma elaboração que entende os espaços, que entende a região, por exemplo, né, como a região de Lablache, né? Como um fenômeno puramente excepcional, como um fenômeno puramente singular, isso não leva, do ponto de vista da geografia da ciência moderna, a geografia a um patamar científico, né? Ao patamar de uma geografia, de uma ciência moderna. Por quê? Porque ela fica presa a fenômenos únicos. E esses fenômenos únicos, esses fenômenos excepcionais, esses fenômenos singulares, são vistos, na perspectiva teorética quantitativa, como incapazes de produzir uma teoria. Tá? A descrição dos fatos, dos acontecimentos, nessa perspectiva, ela tem que ser ligada a relações mais gerais, a relações mais teóricas, digamos assim. A busca de generalizações, quer dizer, ficar preso no individual e no único, não nos permite elaborar uma compreensão mais generalista, uma compreensão mais objetivista, uma compreensão mais racional dos fenômenos, o que nos leva a pensar a ideia da ciência moderna. Quer dizer, a ciência moderna no sentido da ciência racional, no sentido da ciência, por exemplo, cartesiana, que tem como seu fundamento a ideia de objetividade, generalidade, racionalidade, previsibilidade. Então, da perspectiva da geografia teorética, não é possível fazer ciência nos termos que se fazia na geografia clássica, sobretudo na geografia de Vidal de Lablache. Tá? Então, a geografia teorética quantitativa, ela busca construir uma ciência a partir de regularidades. Tá? Então, sem essas regularidades, não existe uma teoria. É importante chamar atenção para isso. E, embora a geografia teorética quantitativa ela vai se estabelecer ali após a Segunda Guerra Mundial, os autores não deixam de considerar que já existiam propostas desde os anos 30 que encaminhavam a ciência nessa direção. Tá? Então, é muito comum, no âmbito da geografia teorética quantitativa, se resgatar o trabalho que foi feito na Alemanha por Walter Christaller, né, que propôs ali
a teoria dos lugares centrais ou a teoria das localidades centrais. Tá? A teoria dos lugares centrais, a teoria das localidades centrais, ela procurava, tomando como referência ali o sul da Alemanha, mostrar que existe uma regularidade na forma de organização espacial. Tá? Então, o Christaller, por exemplo, ele vai propor ali o modelo de uma espécie de uma colmeia, em que você tem no centro, no centro dessa organização espacial, digamos assim, cidades com maior capacidade, centros com maior capacidade de ofertar bens, equipamentos e serviços, e em torno dela, um conjunto de centros menores com funções inferiores do ponto de vista hierárquico. Né? Então, o Christaller trabalha com essa perspectiva. Então, eu posso pensar a organização espacial a partir da oferta de bens, equipamentos e serviços, tá? Considerando a localização de um centro hierarquicamente superior e no entorno desse centro hierarquicamente superior, centros menores, né? Centros tributários, centros que giram, que circulam em torno desse centro maior. Então, considerando aí a distância, considerando a questão do deslocamento, considerando a questão do transporte. Então, ele propõe ali um modelo que, até certo sentido, ele tem um caráter racional e é um modelo que foi tomado como um modelo abstrato que se reproduziu, foi tomado pelo planejamento para para ser aplicado em outras regiões. Eu daria para vocês o exemplo da Amazônia, o que foi feito na Transamazônica, o modelo do urbanismo rural do INCRA, por exemplo, que com aquela política de trazer o homem sem terra para a terra sem homem e de ocupar, entre aspas, aquilo que se denominou de espaço vazio na Amazônia, se pensou um modelo de colonização da Transamazônica a partir desse modelo da agrovilas, agrópolis e rurópolis, sendo que a rurópolis era o centro regional com maior capacidade de oferecer bens, equipamentos e serviços, a agrópole era um centro intermediário e as agrovilas eram os centros menores. E no entorno da agrovila você tinha a distribuição dos lotes. Tá? Então você tem ali Marabá como uma rurópolis, Altamira como outra rurópolis, Itaituba como outra rurópolis. Entre esses núcleos, a presença de núcleos intermediários, como por exemplo Medicilândia, como por exemplo Uruará, como por exemplo Brasil Novo, enfim. E no entorno desses centros ditos intermediários na escala daquela região, a gente teria, ao longo dos travessões, as agrovilas. E no entorno das agrovilas, a distribuição dos lotes. Então, vejam, você tem ali um modelo de racionalidade. Mas isso é muito antes da geografia teorética. A gente está falando aqui do modelo de Christaller. A elaboração teórica disso foi feita já por Christaller nos anos 30, tomando como experiência a Alemanha. E foi trazido, por exemplo, aqui nos anos 70, no modelo de urbanismo rural do INCRA. Eu estou falando desses exemplos só para vocês, para a gente entender que nós não estamos falando de algo que está fora da nossa realidade. Nós estamos falando de uma geografia que ela teve uma aplicação. E aí eu chamo a atenção para isso, por quê? Porque era um dos objetivos da geografia teorética quantitativa esse caráter pragmático. O Antônio Carlos Robert Moraes usa esse termo, né? Ele chama até de geografia pragmática. Esse caráter de aplicação, por exemplo, no planejamento do espaço. Bom, mas voltando para as questões de ordem mais teórica, que é, digamos assim, a finalidade principal da nossa aula, a geografia teorética quantitativa, ela buscava, em grande medida, as regularidades, tá? Como eu falava antes. E sem essas regularidades, não é possível a produção da teoria. Quer dizer, se a gente não tiver uma regularidade, não é possível a produção da teoria. Essa leitura, o David Harvey, por exemplo,
ele vai criticar uma visão absoluta do espaço que trabalha apenas com localizações únicas, né? Ele vai chamar a atenção para o fato de que, além do modelo absoluto do espaço, quer dizer, é possível, modelo absoluto do espaço que trabalha com localizações únicas, deve-se pensar também o espaço relativo. Porque o espaço relativo, ele vai permitir um raciocínio que não fique preso apenas a individualidades geográficas, mas vai permitir a compreensão da relatividade do espaço, né? Que é possível superar aqueles estudos monográficos que eram feitos, por exemplo, com a geografia Laplaciana. Tá? Então, enquanto o espaço absoluto nos leva a pensar a dimensão das localizações absolutas, das localizações únicas, com o espaço relativo, é possível você entender que o espaço relativo ele pensa localizações a partir de gêneros de coordenadas escolhidas e relaciona isso com objetivos particulares de cada pesquisa, né? Ou de cada intenção de planejamento. Então, muito mais do que o espaço absoluto, na leitura do Harvey, do ponto de vista, obviamente, da geografia teorética quantitativa, deve-se pensar os espaços relativos, quer dizer, esses espaços eles estão contidos em outros espaços, por exemplo. Eles estão contidos dentro de objetivos, tá? E depois ele vai propor, não é o caso aqui, o espaço relacional. E aí já é uma outra conversa, mais para frente. Enfim, é importante chamar atenção para isso. Então, a geografia teorética quantitativa, ela busca integrar esse conhecimento geográfico a uma metodologia científica. Quer dizer, e aí como é que se faz isso? Por meio da ligação entre os fatos, a lógica e a teoria. E aí, veja bem, a lógica que estamos relacionando aqui é a lógica matemática. Daí o caráter quantitativo. Quer dizer, a referência aqui dessa geografia é, então, a lógica matemática, a linguagem matemática. Por que a linguagem matemática? Porque ela era vista na ciência como aquela capaz de gerar a objetividade, aquela capaz de trazer a objetividade ao trabalho científico. Tá? Isso, por sua vez, permite o desenvolvimento de métodos de verificação e, sobretudo, de previsibilidade. Então, vou dar um exemplo aqui, o modelo cartesiano de ciência. Você consegue definir, a partir do modelo do plano cartesiano, o eixo de x e o eixo de y, e você consegue determinar a direção para onde as dinâmicas estão se dando. Daí a ideia da previsibilidade, que é um elemento importantíssimo que entra na geografia para a gente pensar, por exemplo, a possibilidade do planejamento. A possibilidade do uso do conhecimento geográfico para fins de planejamento, de ordenamento espacial, de ordenamento territorial. Então, esse caminho da objetividade é visto, em grande medida, a partir dessa leitura da analítica. Então, a observação, a experimentação, a modelização, a verificação. Isso entra por meio do método chamado positivismo lógico ou neopositivismo, né? Então, busca-se, fazendo uso de novos instrumentos, de novas técnicas, sobretudo do uso da matemática e da estatística, da linguagem da matemática, da linguagem da estatística, da linguagem computacional, fazer com que a geografia alcance o patamar, ou se coloque no patamar das ciências racionais. Tá? Então, essa que é a leitura. É uma busca de uma universalidade metodológica. A ideia aqui é levar a geografia ao patamar da chamada ciência moderna. Então,
esse ponto é importante. Outro ponto que eu chamaria atenção, e é isso quem fala é o Paulo César da Costa Gomes, essa geografia teorética quantitativa, quando ela volta ao passado para tomar como referência a tradição da geografia, ela vai valorizar aquilo que foi realizado pelo Hatzel, né? No sentido de que, segundo a leitura do Paulo César, em Hatzel, a geografia teorética quantitativa vai enxergar a busca de um conhecimento objetivo, geral e científico. A geografia teorética quantitativa entende que lá em Hatzel já havia uma preocupação com as leis, já havia uma preocupação com a generalização sustentada em hipóteses. Tá? Então, esse elemento é importante. Então, em certo sentido não, abandona-se aquele debate de Vidal de Lablache, da chamada Escola Francesa de Geografia, e a referência histórica passa a ser o Hatzel, chamado determinismo geográfico, determinismo ambiental de Hatzel. Continuando, nessa geografia teorética quantitativa, se discute novos modelos para a geografia. E, dentre esses novos modelos, a distribuição espacial é pensada a partir da teoria da localização. É pensada também a partir da análise geométrica, e tudo isso no sentido de produzir uma formalização. Tá? A análise sistêmica ela se torna central nessa perspectiva da geografia. Tá? E aí, esse é um ponto importante, porque a geografia vai se aproximar muito da chamada teoria de sistemas. Quer dizer, os fenômenos geográficos eles passam a ser vistos como sistemas. E aí, a teoria de sistema tomando como base a termodinâmica, quer dizer, a ideia das mudanças no sistema a partir da discussão da entropia, da sintropia, então, os cálculos de probabilidade. Então, isso vai ser muito importante no caso da chamada geografia teorética, quer dizer, uma leitura a partir do sistema, tá? De uma teoria do sistema, depois do geossistema. Então, vão ser elementos também importantes aí nessa leitura, né? A explicação a partir da análise de sistema. E aí isso tudo a gente sabe também que foi aplicado a várias interpretações, inclusive da Amazônia. Quer dizer, você tem, por exemplo, autores que estudam a Amazônia a partir da teoria de sistema, mostrando que essa forte presença de recursos naturais na Amazônia tem a ver com a maneira como a matéria e a energia está distribuída ao longo do planeta. A maneira desigual como a matéria e a energia está distribuída ao longo do planeta. Mas, ao explorar essa matéria e a energia, há necessidade de você produzir toda uma infraestrutura para acessar essa matéria e essa energia, e ao explorar essa matéria e essa energia, você produz também a entropia. Quer dizer, as consequências da exploração desses recursos, né, que derivam, segundo essa leitura termodinâmica, da alta concentração de matéria e energia em determinados pontos desiguais do planeta. Tá? Isso você encontra, por exemplo, no autor como Elmar Altvater, por exemplo, O Preço da Riqueza, quando analisa a Amazônia. Uma referência, né? A Amazônia. Eu chamaria atenção também para o aspecto de que essa geografia teorética quantitativa ela vai superar aquela leitura histórica. Não é uma preocupação aqui o processo, a formação. Tá? A preocupação maior aqui é exatamente a forma, as conexões a partir da forma, muito mais do que entender os processos de formação espacial, por exemplo. Para desenvolver esse argumento, eu lançaria a mão para vocês da perspectiva de como a região era abordado nessa perspectiva da geografia teorética quantitativa. A região, enquanto lá no Vidal de Lablache a região era vista como autoevidente, aqui a região ela é vista como uma classe de área.
ela tem um caráter muito mais de classificação. E aí você tem uma classificação que pode se dar a partir da homogeneidade, as chamadas regiões homogêneas, mas também ela pode se dar por meio das funcionalidades, a chamada região funcional. A gente pode pensar, por exemplo, como o IBGE pensou muito tempo, a organização da região a partir da cidade. Quer dizer, você construiu uma hierarquia a partir das funções urbanas. Por exemplo, muito próximo lá do modelo do Walter Cristalli, tomando isso como uma referência. Tá? Seguindo. Muitas críticas foram feitas a essa geografia teorética quantitativa. Daqui a pouco a gente vai apontar alguma dessas críticas que foram feitas, né? E, sobretudo, pela ênfase que era muito dada aos instrumentos de medida, né? E não exatamente ao conteúdo das situações que estavam sendo medidas, né? Além da chamada geografia teorética quantitativa, as outras duas perspectivas que a gente vai trabalhar aqui é a chamada geografia humanística e a geografia radical ou crítica. Então, só para finalizar um pouco essa perspectiva da geografia teorética quantitativa, eu queria estabelecer a seguinte síntese. A geografia teorética quantitativa, ela emerge nesse bojo que procura dar à geografia um status de ciência moderna, de ciência racional, objetiva, com capacidade de previsibilidade. Para isso é que se estabelece um modelo, o uso de uma linguagem, que é a linguagem da matemática e da estatística, e de um método. Nesse caso, de um método de explicação, que é a análise sistêmica. E o resultado disso vai ser a elaboração, por exemplo, nos estudos regionais, da análise regional, que tomava como referência uma leitura da região muito peculiar, que era a ideia de classificação. A região como uma classe de área, que estava nos seus fundamentos a ideia de classificar, de hierarquizar e de pensar as relações funcionais. Do ponto de vista do procedimento, né, analítico, você partia de teorias, o ponto de partida são as teorias, você formula hipóteses, depois você parte para a observação da realidade. Veja, o ponto de partida é diferente da geografia laplaciana, você não está partindo da observação, você está partindo aqui do quê? Da teoria. A partir da teoria você formula hipóteses, e a partir da formulação de hipóteses você parte para a realidade, no sentido de observar o real, e a partir dessa observação do real, você construir o modelo. Você passa a classificar, a regionalizar. Ou, em outros termos, você passa a classificar as regiões. Então, eu estou dando como exemplo aqui o modelo dos estudos de região de influência de cidade, por exemplo. Então, a partir tomando como referência o IBGE, o REGIC, que é a região de influência de cidades, eu consigo ver a capacidade, até onde vai a centralidade urbana de um determinado centro, considerando a distribuição de bens, equipamentos e serviços. Tá? Então, eu finalizo esse primeiro momento da geografia teorética apontando nessa direção. A outra perspectiva de geografia que eu queria destacar para vocês é a chamada geografia humanística. Tá? A geografia humanística, ela, diferente da geografia teorética quantitativa, e eu diria que, em certo sentido, diametralmente oposta, ela começa exatamente construindo uma crítica a esse modelo de ciência que veio ali da geografia teorética quantitativa. Tá? A geografia humanística,
ela vai criticar a geografia que era praticada até os anos 70, né, como uma geografia insuficiente e até inadequada, considerando a posição da geografia teorética quantitativa que se prendia ao positivismo lógico ou neopositivismo, a quantificação vista como exagerada e uma geografia sem sujeito, uma geografia sem os seres humanos. Então, esse vai ser o primeiro ponto de crítica da chamada geografia humanística. Aqui, o Paulo César da Costa Gomes, no livro Geografia e Modernidade, ele vai apontar alguns elementos que ele considera fundamental para esse humanismo na geografia. O primeiro elemento que ele destaca é a visão antropocêntrica do saber. Quer dizer, a geografia humanística vai colocar o ser humano, vai colocar o homem como medida de todas as coisas. Um debate em torno da subjetividade. O espaço é visto como um lugar. Por que é visto como um lugar? Porque é carregado de significados. Então, muito mais do que pontos, linha, distância, fluxo e hierarquia, o espaço aqui é pensado a partir do seu significado, da sua dimensão, por exemplo, afetiva, a relação afetiva entre o sujeito e o seu espaço, né? A ideia do lugar. O segundo elemento do humanismo na geografia, de acordo com Paulo César, é uma visão epistemológica holística, quer dizer, em que não se separa a ação humana do contexto social ou físico em que ele está inserido. O terceiro elemento, então aqui, de novo, uma crítica à geografia teorética, né, que trabalha muito mais com a construção de um modelo abstrato, a modelização. Aqui não. Aqui o que se busca é colocar o homem dentro de um contexto social, dentro de um contexto físico. O homem aqui ele é produto da cultura. Tá? Ele é visto a partir da sua cultura, os valores das coisas que o cercam, os códigos que os grupos desenvolvem, que os grupos criam nas relações que estabelecem com o seu ambiente. Quer dizer, a dimensão das particularidades e das singularidades. Então, critica-se de novo a ideia de generalização que vem lá da geografia teorética quantitativa, porque generalizar significa exatamente negar, negligenciar esses valores e esses significados, essas significações. Tá? Do ponto de vista metodológico, ao invés de se pensar, abandona-se de novo aquela leitura neopositivista. E o método que é utilizado aqui pela geografia humanística é exatamente o método que vem da hermenêutica e da fenomenologia. Tá? O método ele deve considerar os contextos próprios e específicos e não abstrações artificiais. Essa é a crítica que está ali presente. Então, a hermenêutica, por exemplo, ela busca muito mais a lógica da interpretação. Interpretar a partir de analogias, a partir de valores, a partir de representações e de identidades que figuram no espaço, vai dizer o Paulo César. E se tem um retorno na geografia clássica, é diferente. Enquanto a geografia teorética vai buscar em Ratzel uma referência clássica para a geografia humanística já vai buscar em Lablache essa referência, sobretudo no debate que o Lablache construiu em torno do gênero de vida. Então, a volta à descrição regional como forma de combater o racionalismo na geografia é um aspecto aí presente na geografia humanística. E, por fim, como elemento geral, essa relação entre a ciência e a arte. Então, ao buscar interpretar uma cultura, busca-se também valorizar formas muito particulares de produção dessa identidade regional, dessa identidade territorial. Então, a arte aparece dentro dessa perspectiva humanística da geografia, sobretudo a literatura. Então, as descrições de experiências do espaço vivido, o estudo sobre autores e obras literárias. Então, a gente poderia destacar aqui, no caso da Amazônia, um Dalcídio Jurandir, por exemplo, no estudo que faz sobre o Marajó Chove nos Campos de Cachoeira. Poderíamos indicar aqui também
uma interpretação geográfica de Belém a partir da literatura de Dalcídio Jurandir, Belém, Belém do Grão-Pará, ou nos estudos de literatura construídos pelo Milton Ratum, por exemplo, para o estado do Amazonas, ou para alguns lugares específicos do Amazonas, relatos de um certo Oriente, dois irmãos. Quer dizer, a geografia humanística trabalha também nessa perspectiva de você ir à literatura, encontrar essa geograficidade, tá? Dando continuidade a essa leitura da geografia humanística, há um triunfo do humanismo sobre o racionalismo. Quer dizer, uma crítica à visão racionalista, essa visão objetivista do espaço, essa visão de abstração. Tá? E aí, uma obra que vai se destacar nesse contexto, diferentes autores falam isso, né? É muito comum, diferentes autores, seja a Sandra Lencioni em Região e Geografia, seja o Paul Claval ali em Epistemologia da Geografia, ou mesmo o próprio Paulo César da Costa Gomes, né, em Geografia e Modernidade, eles vão destacar a importância que tem a obra do Armand Fremont, Região e Espaço Vivido, né? Nessa obra do Armand Fremont, Região e Espaço Vivido, esses elementos vão se fazer muito presente. A região pensada como espaço vivido, né? Ele vai pensar as redes de valores e significados materiais e afetivos na construção da região. Vai mostrar que os grupos se apropriam do espaço, conferindo a esse espaço simbolismos e uma dimensão estética, a dimensão do pertencimento, da identidade, da experiência, quer dizer, a valorização da pluralidade. A Sandra Lencioni também destaca ali na região Espaço Vivido, do Armand Fremont, ela vai dizer, olha, no Armand Fremont é possível você pensar a região a partir de 3 leituras. A região enraizada, pensar a região enraizada, a região fluida e a região explodida. Quer dizer, é uma leitura que está ali presente no Armand Fremont. Quer dizer, você tem uma dimensão do enraizamento dessa relação mais forte no sentido do pertencimento, mas você também poderia ter uma região explodida no sentido de uma região que vai perdendo essa dimensão de espaço vivido também, não é? Outro aspecto que eu destacaria na leitura de região do Armand Fremont, a valorização da escola francesa de geografia. Quer dizer, a região, a novidade entendida, lá o Paulo César vai dizer, né? A novidade pode ser uma velha senhora, quer dizer, entre aspas, né? Então, a renovação desses laços com a tradição, tá? E aí, como é que se pensa a região? A região como espaço de pertencimento e de inclusão a uma determinada comunidade. O sentimento de pertencimento, o vivido, a dimensão identitária, tá? E, ao mesmo tempo, como é que o pesquisador, a pesquisadora lida com isso, tá? O pesquisador e a pesquisadora lidam com isso a partir da compreensão de que eles também pertencem a uma região. Quer dizer, aí se chega a falar da região, do pesquisador de uma determinada região. Olha, voltando àquela questão da região enraizada, fluida e explodida, a Sandra Lencioni chega a dizer o seguinte, para Fremont, pode haver 3 tipos de regiões. Aquelas em que os vínculos entre as pessoas com a região não são muito fortes, denominadas de regiões fluidas, como as regiões percorridas pelos nômades, aquelas com fortes vínculos com seus habitantes, referidas como regiões enraizadas, e, por último, aquelas relacionadas à dimensão industrial, estandartizadas e funcionais, nomeadas de regiões explodidas. Então, veja como é que o Armand Fremont pensa a região. Então, a região fluida, enraizada e explodida. Uma em que os vínculos não são tão fortes, outra em que os vínculos são muito fortes, a ideia de pertencimento regional, e outras em que esse vínculo ele está, como ele diz, né,
explodindo, né? A região estandartizada. Bom, dando continuidade às nossas reflexões, destacaria o seguinte: o espaço vivido, ele é compreendido como espaço de vida. Ele é construído e representado a partir dos atores sociais, a partir dos sujeitos sociais. Então, o pesquisador e a pesquisadora, ele deve penetrar nesse ambiente regional. Quer dizer, na sua região, no seu espaço. Não se trata de buscar aqui leis ou regularidades, mas trata-se de buscar aqui, ao contrário, singularidades e individualidades desses espaços a serem estudados. Quer dizer, construir uma interpretação da realidade vivida espacialmente. É o que está lá, vai ser dito tanto pela Sandra Lencioni quanto pelo Paulo César. Caberia destacar aqui também o seguinte, uma espécie de humanismo fenomenológico. Paulo César vai chamar assim, de um humanismo fenomenológico, que tem um autor aqui da Universidade Federal do Amazonas, tem um artigo bem interessante, que é a Amélia Regina Batista Nogueira. O título do texto dela é Uma Interpretação Fenomenológica na Geografia, que foi uma das referências que eu utilizei aqui com vocês também. Que é esse lado fenomenológico presente também na geografia humanística. Quer dizer, além da leitura do Fremont, eu posso encontrar aqui também outros autores com uma abordagem mais fenomenológica, como o Helf e como o Ifutuan. Tá? Então, esses autores, eles procuram relacionar a geografia com a abordagem fenomenológica. Né? Na leitura, sobretudo do primeiro autor, do Helf, há tantas geografias quanto as percepções do mundo. Quer dizer, cada grupo compreende o espaço a partir dos seus hábitos, dos seus códigos, que são muito próprios. Então, esse é um outro ponto a destacar. A dimensão da subjetividade, essa aceitação da subjetividade no uso das categorias da geografia. Quer dizer, do espaço, da paisagem, do lugar, a partir das suas vivências e das suas experiências. Então, essa dimensão subjetiva. Então, colocar-se na posição do outro, colocar-se na posição daqueles que experimentam o fenômeno, daqueles que vivenciam o fenômeno. E Futuan, por exemplo, vai mostrar a necessidade do restabelecimento do contato entre o mundo e as suas significações, os seus significados, o papel da consciência humana. Quer dizer, além a produção do conhecimento, ela não está apenas no plano nomotético ou no plano intelectual. A produção do conhecimento está também na dimensão ideográfica e na sua dimensão existencial. E aí ele passa a valorizar um conceito importante, clássico na geografia, que é o conceito de lugar. Então, o lugar como esse ponto no espaço onde as significações individuais e culturais se concentram. Esse sentido particular de cada cultura e da relação que cada cultura estabelece com o espacial, né? A busca da essência, do essencial nessa experiência particular, a partir dessa leitura de uma espécie de redução fenomenológica, mas também dessa dimensão mais da subjetividade. Então, a geografia teorética quantitativa, ela busca trazer essa contribuição para a geografia, né? Essa leitura, além da leitura hermenêutica, também a leitura de ordem mais fenomenológica, né? Que é possível a gente encontrar ali em autores como o Ifutuan. Tá? Então, para quem não é da geografia, eu chamaria atenção para a necessidade de pensar, sobretudo, em Ifutuan, que foi um autor que trouxe um peso muito forte para essa leitura do lugar no campo da geografia. Então, o lugar não é definido apenas por uma dimensão técnico-científica informacional, para usar um termo do Milton Santos. O lugar, ele tem uma densidade histórica, mas ele tem também uma densidade, sobretudo, subjetiva, né? Dessa relação do sujeito com o espaço. Essa ideia do espaço vivido, né? Como eu mostrei há pouco lá, usando
como referência o Ifutuan. Tá? Eu termino, então, essa fala da geografia humanística, chamando a atenção para uma leitura, que é a leitura da geograficidade, né? Então, a geograficidade é um aspecto importante dessa relação que se constrói entre o sujeito e o seu espaço, né? O seu espaço vivido, né? O Dardel, por exemplo, ele vai dizer o seguinte, que é geograficidade? O que é geograficidade, segundo o Dardel? A geograficidade refere-se às várias maneiras pelas quais sentimos e conhecemos ambientes em todas as suas formas, e refere-se ao relacionamento com os espaços e as paisagens, construídas e naturais, que são as bases e recursos das habilidades do homem e para as quais há uma fixação existencial. Tá? Então, a geograficidade só é possível na relação ser e mundo, quer dizer, em que a fenomenologia passa a ter um caráter fundamental para se entender essa relação do homem com a Terra. Então, a Terra aqui, entendida para além dos seus aspectos físicos, né? A Terra compreendida como o lugar da vida. Pois bem, com essa fala, considerando o nosso tempo, né, que já estamos com 46 minutos de aula, e olha que eu estou correndo, né, eu praticamente passei voando ali pela geografia teorética quantitativa, e eu peço até desculpa por alguns atropelos que a gente tem na hora das falas, né? E, sobretudo, ali na parte da geografia teorética quantitativa, que eu achei que falaria muito rápido e acabou se alongando demais. E aí, para terminar, uma última perspectiva que eu chamaria atenção é a chamada geografia radical, ou também chamada da geografia crítica, da geografia marxista. Tá? Então, enquanto a geografia lá, teorética quantitativa, é também chamada de nova geografia, o Milton Santos vai chamar a geografia crítica de geografia nova. Quer dizer, como uma forma de construir uma crítica à nova geografia. Então, ao invés de falar da nova geografia, ele vai falar de uma geografia nova. Daqui a pouco eu comento isso na obra do Milton Santos, que é por uma geografia nova. Tá? Enquanto a nova geografia, quer dizer, a geografia teorética quantitativa, ela avançou muito em termos da sofisticação tecnológica, do uso da modelização, da análise de sistema, ela manteve como eixo explicativo a velha geografia. É uma crítica que é feita pela geografia crítica. Então, é uma falsa revolução nesse sentido. A geografia, isso também está presente ali por uma geografia nova do Milton Santos, ela aparece muito mais comprometida com os interesses ideológicos da classe dominante. Quer dizer, a crítica radical é exatamente essa, a crítica à visão racionalista da ciência, a crítica ao positivismo, sobretudo o discurso da neutralidade científica proposta pelo positivismo, que a geografia radical vai chamar de uma ciência burguesa. Quer dizer, a ciência aparece, essa ciência neopositivista ou positivista, aparece como um instrumento de dominação, tá? E a crítica radical é exatamente nesse sentido, ao caráter ideológico da ciência. A geografia radical, ou a geografia nova, ou a geografia crítica, ela vai se amparar em um método. Qual é o método? É o materialismo histórico e dialético. Quer dizer, o materialismo histórico e dialético que é proposto pelo Marx. Quer dizer, a ideia de que é necessário olhar o espaço para além da aparência, quer dizer, de uma imagem caótica do real, que é a aparência, é preciso chegar à sua ordem, é preciso chegar à sua estrutura racional. Então, nesse sentido, não existe desordem. Toda desordem é uma ordem possível. Quer dizer, é possível olhar para além da desordem e encontrar uma ordem, que é a sua estrutura racional.
E isso eu faço no movimento que vai da aparência à essência. Então, para isso, a necessidade da razão histórica, quer dizer, de entender a determinação histórica do fenômeno, quer dizer, a realidade ela é determinada historicamente. Para isso, você passa a lançar a mão da categoria do modo de produção, por exemplo. Ao lançar a mão da categoria do modo de produção, se reflete sobre que esse modo de produção está pautado em duas dimensões. De um lado, a dimensão das forças produtivas, quer dizer, dentro das forças produtivas, a, a, os meios de trabalho, o objeto de trabalho, né? Meio de trabalho, objeto de trabalho e força de trabalho. E isso tudo em conflito com as relações sociais de produção. Então, de um lado, dentro das forças produtivas e as relações de produção, que vão formar essa base ou essa infraestrutura, e a superestrutura jurídico-política e ideológica, que está em conflito com essa infraestrutura. Então, essa teoria do modo de produção de Marx vai ser também uma base que vai ancorar essa chamada geografia radical. Quer dizer, a ciência aqui, ela se compromete com a crítica, a denúncia, a ideologia e a compreensão de que a ciência ela não tem apenas que entender a realidade, ela precisa transformar a realidade. A ideia da transformação social. Então, o método sob o qual se ancora a geografia radical é o materialismo histórico dialético. Não vamos entrar, eu falei apenas na superfície, né, de alguns elementos dessa interpretação materialista dialética, mas se a gente estivesse olhando mais a fundo, nós precisaríamos discutir essas categorias. Quer dizer, a ideia de totalidade, a ideia de passagem da quantidade à qualidade, que são elementos próprios desse método. Quer dizer, a relação parte-todo, mas não é o caso aqui. A ideia é apenas dizer que a geografia radical ela utilizou como fundamento metodológico o materialismo histórico e dialético, que o Harvey vai denominar ali de materialismo histórico e geográfico, que o Eduardo Soja vai chamar de dialética socioespacial, que o Milton Santos vai falar em formação socioespacial. Então, isso traduzido para a geografia vai ter implicações muito, muito peculiares. Tá? Então, por exemplo, o Yves Lacoste, que é um autor que vocês já estudaram muito aqui, ele vai, naquele livro, A Geografia Serve Antes de Mais Nada para Fazer a Guerra, colocar o acento, colocar o destaque no uso político do espaço, porque a leitura dele é a leitura geopolítica. Então, ele vai dizer, olha, a geografia ela tem um caráter ideológico. Por que ela tem um caráter ideológico? Vou já falar. Então, é possível você ver basicamente duas geografias. Uma geografia dos estados maiores e uma geografia dos professores, como ele denomina. A primeira geografia é a geografia dos estados, a geografia que está ali para garantir a reprodução da classe dominante, da reprodução social, né, e da reprodução do próprio estado. E aí lança a mão para isso de mecanismos ligados ao planejamento e ao ordenamento do território e ordenamento territorial. De outro lado, eu tenho a geografia dos professores, que dentro da sala de aula não permite que os alunos elaborem ou construam reflexões de base espacial. A geografia aparece na sala de aula como uma disciplina enfadonha, uma disciplina decoreba, né, como se usa o termo decorativa. Exatamente para quê? Exatamente para fazer com que os alunos não a vejam no seu verdadeiro papel, ele vai dizer. A geografia, como diz o Rui Moreira, ela poderia servir para superar as máscaras sociais, né? Desvendar as máscaras sociais.
A geografia, o Lacoste vai dizer, ela deve colocar no centro, retomar para si a geografia crítica, deve trazer de novo para o centro do debate o caráter político do espaço. Tá? Mas, para isso, precisa construir uma crítica à geografia dos estados maiores, essa geografia que reproduz os interesses da classe dominante e da sua instância representativa, que é o estado burguês. Mas essa geografia também, ela precisa construir uma crítica ao ensino da própria geografia, a chamada geografia dos professores, que ao se apresentar como uma disciplina sem graça, uma disciplina enfadonha, uma disciplina decorativa, separa ainda mais o sujeito da sua capacidade de interpretar criticamente o espaço e de entender o espaço como político. Tá? Então, a geografia deve ensinar a pensar o espaço. A geografia tem que ser uma disciplina engajada com a transformação social. Tá? Então, ser uma disciplina engajada com a transformação social significa dar de novo, colocar a geografia no centro do debate político. Não que ela já não esteja, ela está no centro do debate político. Quando a gente viu lá o Ratzel, quando a gente viu o Lablache, a gente viu que a geografia sempre teve essa posição de centralidade política. Mas a partir de quem? Uma centralidade política aos interesses dominantes. Quando nós vimos lá na primeira aula, que eu destaquei para vocês, o História do Estruturalismo, quer dizer, a geografia como uma disciplina que chega no final, que chega já de última hora no debate estruturalista, o que estava dito lá? É que a geografia ela estava a serviço dos interesses da dominação. Então, ela já tinha um uso político. O que o Yves Lacoste está dizendo aqui é que a gente tem que dar um outro uso político para ela. Quer dizer, construir um outro sentido para a geografia. Uma geografia como uma disciplina que vai desvendar máscaras sociais, uma disciplina que vai ensinar a pensar o espaço. E ensinar a pensar o espaço de maneira crítica. Né? E aí, para isso, ele vai construir toda uma crítica chamada geografia de Lablache. Né? A maneira como a geografia de Lablache foi utilizada na França para esses interesses. Sobretudo, o conceito de região, que o Lacoste vai chamar no seu livro de a chamada região personagem. Quer dizer, a região ela se tornou o sujeito. Como é que a região vai se tornar um sujeito? Como é que a região vai se tornar um personagem? Quer dizer, o Centro-Sul explora a Amazônia, os Estados Unidos exploram o Brasil. Quer dizer, uma geografia que não reconhece ali o papel das classes. Não reconhece o papel das classes na dominação. E aí transfere isso para o objeto que é a região. Então, a região passa a ter o caráter de sujeito, quando, na verdade, é o objeto. Tá? Então, esse é o primeiro tom da crítica, que eu destacaria aqui, dentre os inúmeros autores dessa perspectiva radical, crítica ou marxista, o Yves Lacoste, que é amplamente utilizado no Brasil e é amplamente utilizado também nas disciplinas mais críticas ligadas ao ensino da geografia. Tá? Então, na experiência francesa é isso. Não dá tempo de desenvolver agora, mas aí você tem no Yves Lacoste um debate muito interessante sobre a escala, né? O papel que a escala tem nessa compreensão. Quer dizer, e o papel que esse instrumento da geografia foi utilizado na dominação, foi utilizado na guerra. Tá? Então, como é que o instrumental analítico da geografia pode ser mobilizado para desvendar as máscaras sociais, né? Para a gente entender como é que, em casos concretos, isso foi utilizado em guerras. O Yves Lacoste vai mostrar isso claramente. Ele vai mostrar como é que o mapa tem um papel importante aí. E ele vai mostrar também que a escala, quer dizer, essa espacialidade diferencial. Mas não dá para a gente desenvolver isso agora.
mas é um ponto para vocês pensarem para frente. Quer dizer, o papel dessa espacialidade, o papel que essa espacialidade diferencial tem na compreensão dos fenômenos. Quer dizer, não só a escala no sentido cartográfico, mas a escala em que os fenômenos se manifestam. Né? E aí, claro, cada fenômeno social ele tem escalas de manifestação, ele tem escalas do acontecer. E aí ele tem também, do ponto de vista do engajamento, tem engajamentos singulares, tem engajamentos particulares e tem engajamentos, digamos assim, mais universais. Tá? Tem engajamentos que estão no lugar, tem engajamento que está na região, tem engajamento que está no território. Bom, e aí, me encaminhando já para o final da aula, eu destacaria aqui, na geografia anglo-saxônica, o peso que teve a chamada geografia marxista. Essa geografia marxista no ambiente anglo-saxônico, e a gente poderia tomar como referência disso o David Harvey, a gente vai ver que essa geografia também buscou se comprometer socialmente com o saber e com a transformação, tá? Ela se apegou à perspectiva do materialismo histórico e dialético, tá? Buscando explicar a origem das desigualdades sociais. Então, diferente da geografia teorética, que trabalhava com o agora, por exemplo, quando eu penso ali a ideia de região funcional, eu não volto para a história. Eu não entendo o fenômeno historicamente. No materialismo histórico dialético, não. A necessidade de você entender a desigualdade, como é que ela é produzida historicamente. Então, é necessário pensar, para além da forma, a formação. Tá? As categorias aqui, na perspectiva anglo-saxônica, enquanto na perspectiva francesa você tem a leitura do marxismo mediado pela geografia, pela tradição da geografia, na experiência anglo-saxônica, o Paulo César vai dizer isso, né? Você tem as categorias do marxismo que adentram diretamente a geografia. Então, a categoria de modo de produção, por exemplo, tá? O que eu falei há pouco, a ideia de base econômica e de superestrutura. Então, na base econômica, os conflitos e as contradições entre as forças produtivas e as relações de produção. E como é que isso mobiliza a superestrutura, que é jurídica, política e ideológica. Então, no debate da geografia anglo-saxônica, feita a partir dessas categorias do próprio marxismo. Então, de um lado, o modo de produção, a base econômica e a superestrutura. De outro lado, a formação socioeconômica, ou a formação econômico-social. Tá? E como é que fica o espaço? Aí vai se dizer, o espaço tem um papel ativo na produção e na reprodução social. Aí a necessidade de a gente pensar uma dialética socioespacial, como que é lá o Eduardo Soja. Quer dizer, o espaço, ele tem um papel ativo nesse processo todo. E aí, a questão que levanta é possível falar numa ontologia do espaço? O espaço ele tem uma autonomia relativa ou o espaço ele apenas é um produto? Tá? E aí, dessa forma, a gente passa para as contribuições de Lefebvre e para as contribuições de Milton Santos. Tá? Mas só antes de passar para Lefebvre e Milton Santos, eu disse que ia falar do Harvey. O Harvey, então, vai ampliar muito esse debate do marxismo na geografia. Né? Tanto no seu livro Os Limites do Capital, né? Primeiro lá na Justiça Social e a Cidade, depois nos Limites do Capital, dos anos 80, início dos anos 80, e, é claro, depois um conjunto de obras, né? Porque o Harvey vai se tornar essa grande referência global no debate do marxismo, né? Mas sempre naquela reflexão que ele traz, né? Quer dizer, que o capital ele tem sempre o caráter expansivo, o capital para se reproduzir, ele sempre encontra limites, ou limite de força de trabalho, ou limite dos recursos,
naturais, né, dos recursos naturais, ou o limite da ciência, da tecnologia, dos meios de trabalho. Então, ele busca sempre superar esses limites. Então, o capitalismo, ele começa em um determinado ponto, em um determinado espaço, um determinado território, a acumulação, um processo de acumulação, sempre a ideia da reprodução ampliada, quer dizer, ele começa com dinheiro, ele investe dinheiro para produzir mercadoria. Para produzir mercadoria, ele investe dinheiro em quê? Em força de trabalho, em meios de trabalho, força de trabalho, né? Os trabalhadores, a energia do trabalhador, meios de trabalho, a técnica e o objeto de trabalho, a matéria-prima, os recursos. Então, ele usa o dinheiro para produzir mercadoria, mas para produzir mercadoria ele precisa desses 3 elementos que eu acabei de indicar, que são as condições gerais de produção. De posse dessas condições gerais de produção, ele consegue produzir a mercadoria. Uma vez produzida a mercadoria, ele precisa levar essa mercadoria ao mercado. Como é que ele leva essa mercadoria ao mercado? Ora, por meio do transporte, por meio da comunicação. Quer dizer, então ele precisa construir uma infraestrutura para fazer essa mercadoria chegar ao mercado, para fazer o frango que é produzido em Chapecó chegar à Amazônia. Então, uma vez produzida a mercadoria, eu preciso fazer a mercadoria chegar ao mercado para eu poder realizar o valor. Para o dinheiro que agora é mercadoria voltar a ser dinheiro ampliado. Então, o circuito é o circuito da reprodução ampliada. Dinheiro, mercadoria, dinheiro ampliado. Então, voltando. Como é que é essa mágica? Investe o dinheiro na produção de mercadoria. Para produzir mercadoria é necessário condições gerais de produção, é necessário força de trabalho, meios de trabalho, objeto de trabalho. De posse disso, eu consigo produzir a mercadoria. Mas uma vez produzida a mercadoria, eu preciso também fazer essa mercadoria chegar aos consumidores. E ela chega aos consumidores de que forma? Então, eu preciso de meios de circulação. Eu preciso do transporte, eu preciso da comunicação e preciso da segurança. Então, com isso, a mercadoria chega ao consumidor e ela deixa de ser mercadoria e volta a ser dinheiro ampliado. E aí, com isso, se realiza o valor, que é a reprodução ampliada do capital que o Marx fala. O Harvey, então, vai dizer o seguinte, que, num primeiro momento, o capital consegue fazer isso em um determinado território, um determinado espaço. Mas, num segundo momento, ele começa a encontrar limites, ele começa a encontrar barreiras. Por que ele encontra barreiras? Porque ele sempre busca uma reprodução composta. E para manter essa reprodução composta, ele precisa constantemente buscar novas áreas. Daí o seu caráter expansionista. Daí a geografia da acumulação capitalista do Harvey. Ela tem um sentido intensivo, que é você fazer isso no lugar. E aí o investimento muito pesado naquilo em ciência e tecnologia, na mais-valia relativa. E também, no segundo momento, seu caráter expansivo. Porque quando ela encontra o limite no lugar, no território, ela se expande. Ela se expande geograficamente. Ela busca novas áreas para manter esse nível de acumulação. Só que se expandir geograficamente significa também você encontrar barreiras para os lugares para onde vai se deslocar. E aí essas barreiras lá têm que ser vencidas. Tá? E aí o caráter imperialista. O caráter daquilo que o Harvey vai chamar de uma acumulação primitiva permanente. Tá? No livro Novo Imperialismo, ele vai mostrar isso como se fez ali para o Oriente Médio, por exemplo. Né? Como é que está se fazendo? Como é que se fez isso para a China? Entende? Então, o capital precisa constantemente, para manter essa geografia da acumulação capitalista, ele precisa constantemente fazer ajustes espaciais. Tá, mas eu acho que eu já estendi muito o argumento aqui, sobretudo para quem não é da geografia, talvez se torne mais complicado entender essa leitura teórica do Harvey. Então,
Veja, essa geografia da acumulação capitalista, para ela acontecer, é preciso fazer ajustes espaciais. Fazer ajustes espaciais em determinado momento significa promover a expoliação, promover aquela acumulação primitiva permanente. Tá? Que é isso que o Harvey vai mostrar. Então, essa acumulação por despossessão. Então, é preciso considerar esse elemento. Então, é muito potente essa leitura geográfica que vem aí dessa chamada geografia crítica ou radical aí do David Harvey, essa chamada geografia da acumulação capitalista. Então, esse debate sobre o novo imperialismo que eu indicaria para vocês como referência, que é fundamental para a gente pensar o Brasil e, sobretudo, para pensar a Amazônia. Enfim, recentemente, Belo Monte, por exemplo. Então, a expropriação que foi feita em Belo Monte, na Volta Grande do Xingu. Quer dizer, como é que os interesses da acumulação capitalista são colocados acima de qualquer coisa, inclusive da reprodução de populações tradicionais, como os indígenas lá da Volta Grande do Xingu. E aí, para terminar, é preciso chamar a atenção para o peso que teve nessa construção da geografia a influência do Henri Lefebvre, desse geógrafo francês, né? A perspectiva do Lefebvre, sobretudo no livro A Produção do Espaço. Tá? A ideia de pensar o espaço não apenas como concebido, mas também como percebido e vivido. Então, Lefebvre vai dizer que o espaço ele tem que ser pensado não somente na sua dimensão do planejamento, que é a dimensão concebida. Quer dizer, não apenas como uma representação do espaço, o espaço que é planejado, o espaço que é ordenado, mas também a implementação disso, que são as práticas espaciais, que tornam esse espaço concebido, de fato, uma prática espacial, um espaço percebido, e aquilo que foge ao planejamento, que foge ao poder, né? Que foge à dominação, que é o espaço vivido, que é a apropriação do espaço. Tá? Essa lógica da apropriação do espaço. Então, a contribuição lefebvriana, nesse sentido, ela é muito potente. Por quê? Porque o Lefebvre ele avança na leitura do marxismo para além da relação entre capital e trabalho, ele vai pensar o cotidiano, ele vai pensar a reprodução da vida cotidiana, ele vai pensar, por exemplo, a reprodução do sujeito, a moradia, o ambiente, tá? Mas não vou desenvolver tanto aqui, não dá tempo mais. Já estou com 72 minutos de aula. Eu queria só terminar para vocês dizendo o seguinte, esse pensamento de Lefebvre vai ser fundamental na geografia, sobretudo na leitura que ele faz a partir da cidade e a partir da revolução urbana, da construção da sociedade urbana. Quer dizer, né? A construção da sociedade urbana como uma possibilidade também de estender as relações sociais de produção capitalista, de um lado, mas, ao mesmo tempo, de estender a cidadania. Tem um cara de Minas Gerais, que é o Roberto Luiz Montemor, que ele traduz muito dessa reflexão lefebvriana para a experiência brasileira, mostrando que como é que se deu essa ideia de uma modernização extensiva no Brasil, tomando como referência ali a Coreia do Sudeste, São Paulo, e, ao mesmo tempo, como é que o capital ele estende, ele capilariza as relações sociais de produção capitalista, como é que ele torna isso virtualmente universais no território brasileiro, mas, ao mesmo tempo, contraditoriamente, como é que ele estende a possibilidade de resistência a isso, por meio da cidadania. E eu terminaria a aula por uma geografia nova do Milton Santos, que também está nessa perspectiva de renovação da geografia, que é isso que é o tema da nossa aula, os movimentos de renovação na geografia. Então, eu falei do primeiro movimento, que é um movimento teorético, quantitativo, que é uma tentativa de renovar a ciência geográfica. Depois eu falei do movimento humanístico, que é também uma outra tentativa, uma outra perspectiva de renovar o pensamento geográfico. E eu estou terminando com a geografia
crítica radical marxista, que é uma outra tentativa de renovar o pensamento geográfico. Então, é nesse espírito que foi elaborado o livro do Milton Santos, Por uma Geografia Nova, em que, na primeira parte do livro Por uma Geografia Nova, o Milton ele vai construir uma avaliação crítica da geografia. Ele chama de a crítica da geografia, muito inspirado no Marx, né? A crítica da economia política, a crítica da geografia. Então, ele vai construir um grande balanço crítico da geografia, passando por diferentes concepções, por diferentes correntes, como a gente fez aqui também, tá? E aí ele vai, ao final, fazer uma proposição. Ele vai propor uma crítica, ele vai propor uma geografia crítica. Então, poderíamos dizer que é da crítica da geografia à geografia crítica. E a geografia crítica é chamada por ele de geografia nova, por uma geografia nova. Tá? E aí o Milton vai dizer o que leva a pensar essa geografia nova? O que leva à renovação da geografia? Por que renovar a geografia? É importante renovar a geografia porque o espaço, a dimensão material da reprodução da vida, o espaço, ele vem se transformando cada vez mais. Ele diz, nós passamos de um espaço natural a um espaço técnico e chegamos a um meio técnico científico informacional. Então, nesses vários momentos que a geografia passou historicamente, ela precisa se renovar, ela precisa se reestruturar, ela precisa construir um referencial, um instrumental analítico novo. Por quê? Porque a realidade mudou. E a geografia não pode olhar para o presente com a lente do passado. Ela não pode olhar para o presente com um instrumental teórico-metodológico do passado. Daí porque é necessário renovar a geografia. Não é porque é um desejo do Milton Santos, do Márcio Douglas, não. É porque a realidade impõe essa necessidade da mudança, da renovação crítica. Aí ele diz, o espaço geográfico é o centro disso. E o espaço geográfico, segundo Milton Santos, ele é uma acumulação. Ele é uma acumulação desigual de tempos. Então, olhando para o Marx diz, olha, a anatomia do homem explica a anatomia do macaco. Olhando para o Milton Santos, o espaço hoje ele acumula os diferentes tempos, as diferentes camadas de tempo do passado. Quando eu olho para Belém do presente, falando aqui da Amazônia, quem não é, me desculpe, né, não conhece Belém. Então, quando eu olho para Belém de hoje, eu consigo enxergar a Belém portuguesa, do início da colonização. Mas eu consigo enxergar também a influência francesa, da Belle Époque. Eu consigo enxergar a influência norte-americana e inglesa. Quer dizer, você tem diferentes camadas de tempo que vão se incorporando na cidade. Quer dizer, então, o espaço ele acumula esses diferentes tempos desiguais. Tá? Então, quando eu olho para o espaço, a partir da categoria da formação socioespacial, eu preciso entender a herança. Eu preciso entender a formação, muito mais do que a forma. A forma ela é importante também. Mas eu preciso entender a formação socioespacial. Como é que nós chegamos aqui? Como é que esse espaço que nós estamos agora, ele acumula tempos diferentes. Ele acumula camadas de tempos desiguais que foram produzidos e que ficou cristalizado no espaço. Então, na leitura do Milton Santos, em termos metodológicos, eu tenho o espaço que é herdado, que é, eu poderia dizer, o trabalho morto, e eu tenho a forma atual, que é o trabalho vivo, que é o espaço em movimento. Tá? Então, a geografia não pode abandonar esses dois momentos, tanto a formação socioespacial, quanto não só entender a gênese, mas também entender a dimensão atual. E entender a dimensão atual a partir tanto da dimensão das suas horizontalidades quanto das suas verticalidades. Então, ali no Por uma Geografia Nova, ele vai dizer, e a totalidade tem que ser vista a partir de pelo menos 4 categorias. A forma, a função, a estrutura e o processo. Então, o espaço para ele tem essas 4 dimensões. O espaço ele tem forma,
O espaço, ele tem uma função, toda forma ela tem uma função. Essa função, ela está dentro de uma estrutura mais ampla, e essa estrutura, ela tem uma explicação histórica, que é o processo. Tá? Então, se eu estivesse olhando para a cidade, eu consigo olhar, digamos, para Belém e ver o início da colonização portuguesa aqui, produziu formas. Que formas são essas? Produziu fortes e missões, fortes e igrejas, ou fortes e missões religiosas. Qual é a forma? É um forte? Qual é a função do forte? É a defesa do território. São igrejas? São conventos? São seminários? Qual é a função desses conventos, desses seminários? A função é trabalhar os espíritos, né? Educacional. Explorar de outra forma. Mas está inserido em uma estrutura. Qual é a estrutura da cidade e qual é a estrutura regional que está inserida? Precisa entender isso. E qual é a história que explica? Qual é o processo? Quais são os condicionantes? Tá? Em termos da formação. Então, veja, a forma, função, estrutura e processo é a proposição metodológica que ele está fazendo para a gente entender que esse espaço ele é uma instância da sociedade. O espaço ele é um ser também. Daí o Milton Santos vai dizer que existe uma ontologia do espaço. No sentido de que o espaço ele é uma instância da sociedade. O homem é um ser social, ele vai dizer, e ele é um ser que produz, que constrói espaço. Tá? E ao construir esse espaço que se torna a ideia de inércia dinâmica que ele fala, né? O espaço ao ser produzido, ele se torna cristalizado, ele se torna trabalho morto. Mas esse trabalho morto, ele tem uma força sobre o trabalho vivo. Tá? Por isso a ideia de uma inércia dinâmica. E aí, para terminar, ele vai dizer, isso só tem sentido por quê? Porque é uma tentativa de renovar a geografia. É uma tentativa de propor uma teoria e de propor uma epistemologia para a geografia. Tá? Então, com essa fala, eu termino a minha aula, já vai para mais 1h20. Desculpe, me alonguei demais, né? Mas mesmo tendo me alongado muito, não consegui construir o aprofundamento da maneira como eu gostaria. Aí isso levaria muitas aulas, né, para a gente construir esse aprofundamento. Mas, de todo modo, eu acredito que para todos nós, foi possível construir esse percurso da história da geografia, né? Da trajetória da geografia. Tá? Muito geral, obviamente, mas que dá para você, dentro do objetivo da disciplina, que é a introdução à geografia humana, dá para a gente entender as diferentes correntes do pensamento geográfico, as diferentes, entre aspas, escolas da geografia. Então, a gente tem aí, de maneira mais clássica, a geografia determinista, ambiental, possibilista do Vidal-Lablache e do método regional do Hartshorne. E no movimento de renovação da geografia, a gente tem a geografia teorética quantitativa, ou nova geografia, a geografia humanística, ou geografia de base fenomenológica, e a geografia radical, crítica ou marxista. Tudo bem, pessoal? Com isso, eu finalizo a minha aula e agradeço a vocês. Eu espero os comentários, eu espero as questões. Na medida do possível, a gente vai respondendo ao longo das nossas aulas. Tá? Então, um forte abraço para vocês. E o nosso próximo encontro vai ser uma conversa sobre alguns conceitos e categorias da geografia. Então, a gente vai falar um pouco lá sobre espaço, território, região, paisagem, lugar. Vai escolher esses aqui, embora existam outros, né? Tem a rede, tem a escala, mas a gente vai falar desses, considerando o objetivo da nossa disciplina. E parte disso vocês já podem ver no vídeo que está lá indicado na nossa referência bibliográfica. Tá? Então, um forte abraço para vocês e até o nosso próximo encontro. Imagino que na segunda-feira já vai estar postado o nosso próximo encontro. Tá bom? Forte abraço.